E aí pessoal, tô gravando esse vídeo aqui para dar uma explicada no código para facilitar para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou aqui na main e vou mostrar o basicão aqui, né? Então eu tenho primeiramente a variável do tipo opção, que conforme a opção que o usuário digitar, ele vai para o Brighton, para o Otto ou para aquelas demais funcionalidades lá de temperatura, entalpia, essas coisas, né? Então, quando o usuário digitar a opção 1, ele vai para o Otto, né? E quando ele ir para o Otto, ele tem que digitar a temperatura, o RC e o calor. Beleza. Quando ele digitar a temperatura, o RC e o calor, a gente vai entrar nessa funçãozinha aqui, cálculos estados, né? E ela vai, eu tenho um laço aqui, ó, que vai fazer com que essa função seja chamada 4 vezes. Eu vou explicar o porquê disso. Anteriormente, no código antigo, tinha 4 funções que era chamado uma por uma, né? Só que as funções praticamente tinham o mesmo código, né? E era uma coisa meio que retardada. Então, o que eu fiz? Eu fiz um código só, né? Quer dizer, eu fiz uma função só e chamei ela 4 vezes. Aí tem umas variáveis de controle lá que eu vou explicar. E depois eu chamo a função de cálculos finais e pausa a tela do sistema para o usuário visualizar os dados, né? Então vamos lá. Aí, cálculo de status. Primeiramente, nessa função de cálculo de status tem esse controle aqui, ó. Controle é uma variável global que começa com 0. O que acontece? Quando o controle está em 1, simplesmente o código vai passar direto, né? O código vai passar direto, quer dizer, isso aqui seria mesmo que eu estivesse assim, ó, controle igual a 1. Eu até deixei sem aqui, mas é porque eu vou ler esses dados aqui toda hora, mas que nem eu tinha colocado aqui, poderia ficar assim para ficar mais didático, né? Isso aqui parece um pouco estranho, mas vocês vão entender melhor agora. Quando o controle está igual a 1, significa que eu estou acessando essa função pela primeira vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler os dados e vou tentar encontrar a temperatura na tabela. Beleza? Quando o controle tá até aqui, ó, quando o controle é igual a 1, não precisa colocar aqui não, já tá aqui, fica mais bonitinho já. Quando o controle tá igual a 1, eu tento encontrar os dados na tabela. Encontrando esses dados, eu vou lá e imprimo estado 1, certo? Aí beleza. Quando o controle for para 2, significa que aconteceu? Eu acessei essa função pela segunda vez, e quando eu acessei essa função pela segunda vez, não sei, vocês devem estar lembrados, é que eu vou calcular esse PR2, que é do Brighton, está até aqui comentado, e eu vou calcular esse VR2, que é do Otto, né? Ou seja, a função foi acessada pela primeira vez, só para ficar bem claro. Aqui, ó, lá na main eu não estava chamando a função várias vezes? Estava chamando a função várias vezes. Quando eu chamei a função pela primeira vez, o controle é 0, né? Quando eu chamei a função pela segunda vez, o controle passa para 1, para 2, ou para 2, para 3, assim por diante. Ou seja, eu não precisei fazer 4 funções para fazer a mesma coisa. Eu fiz uma função e quando o controle foi sendo incrementado, eu ia acessando outras funcionalidades dessa função. Ou seja, quando o controle passou para 2, eu estou calculando o PR2 e o VR2, mas quando o controle era 1, eu não poderia fazer isso. Ou seja, eu não ia passar por esse if aqui. Então, calculando o PR2 e o VR2, a gente está lembrado que a gente pode achar o 2
e outras coisas, né? H2 e tal. Ou seja, o 2 é mais do Otto e os Hs da vida lá, né? É do Brighton, certo? Até comentei aqui, ó, capturando o valor de H2, PR2. Esse laço aqui, ó, é para tentar achar o VR2 no sistema. Aqui mesma coisa, para tentar achar o PR2. E aí, feito isso, quando eu acho o PR2 ou o H2, aí vai depender do método que eu estou usando, o Otto ou o Brighton. Ou seja, você já deve ter percebido que a mesma função também é utilizada para calcular o método de Otto ou de Brighton. É a mesma função. Aqueles cálculos de eficiência, aquelas outras coisas lá, aí tem uma funçãozinha separada para calcular isso aí. Aí beleza. Esse comentário, o aí tá o comentário aqui do, é porque eu acho que esse comentário aqui tá errado, quer ver? Não, tá certo. Feito isso, aí tem impressão, né? Tem impressão do estado 1, né? Quando você passa para o controle igual a 3, que tá o comentário que tá errado, isso aqui que eu ia falar. Quando você passa para o controle, só um minutinho, eu acho que tá um negócio errado aqui. É só o comentário, né? O código não. Aqui, ó, condição para o estado, para a impressão do estado 1, beleza. É porque eu fui copiando e colando até os comentários. Aqui, ó, 2, agora sim. Ali, ó, eu imprimi o estado 1, né? Agora aqui, nesse aqui eu imprimi o estado 2. É até condizente, porque o controle é igual a 2, ó. Tá vendo? Para facilitar, o controle define o estado que você está mexendo. Então, se o controle passou para 2, eu estou no estado 2. Aqui o controle passou para 3, eu fui para o estado 3. Aí vocês passaram as formulazinhas lá, né? Ou 3 é igual a 2, não escalou essas coisas. Aí eu tento encontrar a temperatura máxima nas tabelas, tal. Mesma coisa. Aí se a temperatura máxima não estiver na tabela, vou interpolar. Ah, não precisa imprimir essa temperatura aqui não. É porque eu estava dando printfs intermediários para ver os valores das variáveis intermediárias para debugar o código. Beleza. Aí é mesmo, como vocês já devem ter percebido, aqui eu estou procurando o PR3, feito como eu achei o PR3, eu acho o H3. Se eu não encontrar, eu vou interpolar. Beleza. Aí feito os cálculos e tal, aí eu vou imprimir o estado 3, né? Impressão dos resultados aqui. Quando eu imprimir o estado 3, eu já posso ir para o estado 4, né? No estado 4, aí vocês já estão craques já, né? É o R4, o PR4, o BR4 é para o outro, tá até comentado aqui, o PR4 é para o Brighton, beleza. Aí eu vou tentar encontrar o BR4 nas tabelas, né? Nesse for aqui. Vocês podem observar que geralmente quando eu estou procurando aqui, eu só estou com um laço, não estou com um laço dentro do outro. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, o índice J não vai variar, ou seja, tá 4, né? Então isso quer dizer que o VR4 é a quinta coluna da tabela. Esse exemplo. Aí se eu não encontrar, eu vou interpolar. Isso aqui tudo é interpolação. Eu separei como numerador e denominador só por questão didática mesmo. Se quisesse botar a conta tudo junto aí, não tem problema não. Da mesma maneira que eu estava encontrando o BR4, eu vou encontrar o PR4. É uma coisa, por exemplo, porque aqui é menor e aqui é maior, o VR4 é menor. Vou mostrar aqui na tabela. O VR4 cadê? Geralmente os dados começam menores
Não, começa maiores e vão ficando menores, certo? Olha lá, começou em 1507 e vão ficando menores, ó. Vão ficando menores e tal, beleza. Já cadê? Qual? Ah, tá aqui embaixo, né? Já o PR4 é ao contrário. Então vocês podem observar que alguns dados começam maiores e ficam menores, e outros começam menores. Uns começam maiores e ficam menores, e outros começam menores e ficam maiores, né? Então, por isso que tem aquela condição lá. Isso está um pouco estranho, né? Mas é isso aí. Feito os cálculos lá, a gente calcula H4, imprime o estado 4, impressão do estado 4. Beleza, então, esses controles aqui, ó, só tá definindo qual estado que a gente está mexendo. Aí quando você acessa essa função aí, você imprime todos os estados. Quando você imprimir todos os estados, tá aqui, ó. No Auto, você vai lá, chama a função 4 vezes, por isso que começa em 0 e menor que 5, vai até 4, né? Chama a função 4 vezes e imprime os 4 estados. No Brighton, a mesma coisa, chama a função 4 vezes e imprime os 4 estados. Aí, só que a gente tem os cálculos, tem até a funçãozinha aqui, ó, cálculos finais, opção 1. E o Brighton também tem cálculos finais, opção 2. Aí eu vou mostrar agora o que é isso. Vamos lá. Olha só. Nos cálculos finais, opção 1. Cadê? Ah, tá lá em cima, eu passei, né? Nos cálculos finais, opção 1, é a mesma, as formulazinhas que estavam lá, né? Trabalho líquido é igual ao calor menos o 4 menos o 1, né? E eficiência é o trabalho líquido sobre o calor. Beleza. Não preciso nem repetir isso aqui, né? Mongolice, ó. Tô repetindo aqui, ó. Eficiência é igual ao trabalho líquido sobre calor. Isso aqui é coisa de gente besta, né? Meu fazendo código desnecessário aqui. Enfim. Quando você calcula isso aqui, só dou o printf e faço a impressão dos dados. O cálculo opção 2 é praticamente a mesma coisa, né? Você está aqui com trabalho de saída, H3 menos H4, trabalho de entrada H2 menos H1. O calor está definido como 800. Por quê? Porque é o seguinte, se você for acessar o Brighton antes de acessar o Otto, o calor vai ficar sem valor. Se o calor ficar sem valor, vai dar erro de segmentação. Por quê? Quando eu for calcular a eficiência, é o trabalho líquido sobre calor. E se o calor não tiver valor, eu vou dividir o trabalho líquido sobre uma variável que não tem valor. Aí vai dar erro de segmentação. Ou seja, eu vou dividir alguma coisa por nada. Aí a gente já sabe o que acontece, né? Mas se você acessar o Otto primeiro e dar um valor para esse calor aqui, de boa, então não vai ter problema não. Aí o trabalho líquido é o trabalho de saída menos o trabalho de entrada, e as fórmulas que foram definidas lá. E aqui tem impressão dos resultados. Beleza. Agora vamos para a função 3. Quando você digitar o valor de 3 na opção A, eu estou na main aqui, tá? Ó, estou na main. Tá? Quando você digitar o valor de 3 na função A, aí vai pedir para o usuário para digitar, né, temperatura, entalpia, pressão, energia interna, volume reduzido, energia variável, beleza. De acordo com um parâmetro que o usuário digitar, tu vai entrar nesse switch case aqui e vai cair no 1, no 2, no 3, no 4, assim por diante. 1 é temperatura, 2 é entalpia e assim por diante, né? Aí vai chamar, quando você vai observar que vai chamar essa funçãozinha aqui, menu opção 3, né? Nessa funçãozinha menu opção 3, o que acontece? Simplesmente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Vai abrir o arquivo para leitura, vai tentar achar um desses dados de acordo com o dado que o usuário pediu, né? Lá vai tentar achar a temperatura, vai tentar achar a pressão, vai tentar achar tudo.
Se não achar, vai interpolar do mesmo jeito. Aqui, ó, se achar, achou igual a true, ó. Tem até o nome da variável lá, significativo, achou igual a true. Já vai imprimir os valores, de boa, normal. Se não achou, ele vai tentar interpolar, ó. Interpola, né? E faz a impressão do mesmo jeito. Aí aqui a funçãozinha de sair, normal, né? Esse trenzinho esquisito aqui, obrigado e tal. O que mais? É isso o código. Basicamente tem a função main aqui, a função principal, que chama as outras funçõezinhas. Aí chama essa função cálculo de estados, que serve tanto para o Bright, tanto para o Auto. Aí chama ela 4 vezes. Aí lá dentro tem uma variável de controle. A variável de controle define os estados que serão impressos. Feito isso, aí o Auto tem sua função de finalização própria, que vai imprimir a eficiência, as coisas lá. E o Brighton tem sua função própria também. Aí é isso. Valeu, galera, até mais.